E aí galera, eu sou o psicólogo Bruno, aperta o cinto e vem comigo para mais um Carona Psi. Hoje a gente vai falar de ideologia de gênero e a principal coisa que a gente tem que falar é que ela não existe. Acabou o vídeo, pronto. Mas fica aí, sai não. Mas o que a gente precisa falar, pessoal, é que realmente a ideologia de gênero ela não existe. Não do jeito que alguns fanáticos e fundamentalistas dizem, tá? Se a gente for pesquisar em qualquer material científico sério no planeta, a gente não vai achar nada relacionado a essa questão de ideologia de gênero, principalmente como o que algumas pessoas, como a ministra da Goiabeira, diz que é um processo ideológico de implantação da ditadura gaysista, né? Onde a gente vai transformar todo mundo em gay. E eu até já brinquei disso no outro vídeo, colocando a Madonna como presidente do planeta e colocando todos os adolescentes para ouvir e dançar Katy Perry. Não é assim que funciona, todo mundo sabe, pelo menos as pessoas com melhor condição cognitiva, né? Mesmo assim, esse discurso preconceituoso e fundamentalista atinge muita gente e causa um estrago muito grande, né? A gente tem essa questão levantada por causa de alguns autores, como a Simone de Beauvoir e a Judith Butler, né? Inclusive, se a gente fosse falar certo, é Judith Butler. Essas duas autoras em particular falaram sobre a questão de gênero, a questão de identidade e a questão de que o processo de identidade ele é construído socialmente também, né? A identidade sexual, que ele não é só biológico, né? Isso foi o que nos permitiu, inclusive, revisar algumas doenças que eram vistas como doenças até algum tempo atrás. A Beauvoir fala de que a mulher não nasce mulher, ela se torna mulher. Mas isso é no sentido de construção social. Alguns fundamentalistas não entendem isso e eles acham que tem a ver com alguma coisa no sentido literal, né? Para entender essa questão de maneira prática, basta ir na loja de brinquedos da sua preferência. Não vou citar nomes, porque não tem ninguém me pagando, inclusive. Se quiser pagar, estamos aí. E você vai identificar que a maioria dos brinquedos para meninos tem todas as possibilidades possíveis. Ele pode ser engenheiro, ele pode ser piloto, ele pode ser astronauta, ele pode ser marinheiro, pirata, o que ele quiser. Para meninas, você vai reparar que a maioria dos brinquedos estão ligadas a funções que ela deve exercer socialmente. Bebês para ela cuidar, porque ela tem que ser mãe, né? Panelinhas, vassourinha, rodinho, fogãozinho, tabuazinha de passar, ferro de passar, porque ela precisa aprender a exercer a função social dela de mulher, né? E muita gente vê a mulher com essas funções. A mulher tem que saber cozinhar, tem que saber passar, tem que saber cuidar dos filhos e tudo mais. Então, quando a gente fala de tornar-se mulher, a gente está falando disso. Que a mulher até então, ela ainda não é independente. Ela ainda não pode ser o que ela quiser. Existe uma pressão social, por exemplo, para que ela seja mãe. Mulheres que estão assistindo aí, experimenta falar para sua família que você não quer ser mãe. E aí depois me conta, né? O que acontece? Depois a Judith Butler, ela fala no livro Problemas de Gênero sobre essa questão social e política também desse papel, né? E que como ele é construído socialmente, que não existe uma só mulher, né? Eu não posso falar de uma mulher só, porque cada mulher tem suas próprias características, identidades. A gente tem a mulher indígena, a mulher lésbica, a mulher negra, a mulher idosa, cada uma com suas necessidades e papéis, né? E ela discute também essas questões de orientação sexual e tudo mais. Então, quando o pessoal bate na tecla de ideologia de gênero, eles estão principalmente tentando usar
pseudociência, um discurso pseudocientífico, porque na verdade não existe nada sério no mundo publicado sobre ideologia de gênero, para justificar homofobia e perseguição. Só isso, né? Porque a Judith Butler, por exemplo, quando veio ao Brasil, o pessoal queimou o boneco dela. A gente teve aí uma amostra grátis de como funcionava a Inquisição séculos atrás, porque o brasileiro ele consegue ser babaca mesmo no presente, né? E aí esse processo é interessante porque a Judith Butler, ela também é criadora da teoria queer, e quando a gente fala de queer, a gente está falando de uma palavra britânica que era usada de maneira pejorativa para justamente falar de populações excluídas, né? Era o viado no nosso popular português. Então, a gente tem essa questão muito séria até quando a gente vai discutir isso, porque quando a Judith Butler fala de teoria queer, quando ela fala desses contextos, ela fala justamente dessas pessoas que têm uma identidade de gênero ou uma orientação sexual diferente do padrão, que são excluídas e marginalizadas, né? Como a gente tem as travestis, drag queens e tudo mais. E aí, trazendo essa questão para o presente, a gente vê que a gente tem uma multidão de identidades e orientações, né? Que isso vai mudando com o tempo, porque a gente tem um processo social que influencia aí, não só biológico, né? A identidade sexual, ela não depende somente do sexo biológico, ela depende também de aspectos biopsicossexuais, né? Biopsicossociais. Então a gente tem vários outros pontos trabalhando e influenciando aí. E aí, só para terminar, a gente precisa diferenciar, inclusive, identidade de gênero de orientação sexual. Identidade de gênero é como eu me identifico, como eu me vejo, como eu me enxergo, né? Então eu tenho aí, por exemplo, eu sou um homem cisgênero, né? Um homem cis porque eu nasci biologicamente homem e eu me identifico como homem, eu me vejo como homem. A gente tem outras pessoas que são trans porque elas nasceram num sexo biológico, mas elas não se identificam com esse sexo, elas não conseguem viver de maneira tranquila com esse sexo e elas sofrem muito com isso, né? Então isso tem um processo de sofrimento, inclusive. Por isso as cirurgias e todo o processo de mudança, né? E eu tenho algumas identidades que nem estão nesse aspecto binário, homem e mulher, como por exemplo as travestis, que elas não se veem como homens, não se veem como mulheres, só que elas não se incomodam, por exemplo, com a genitália masculina, né? Elas se veem numa posição feminina, né? Então não existe o travesti, é sempre a travesti, mas elas não se incomodam com a genitália e elas vivem bem assim e são felizes assim, apesar de algumas também fazerem algumas mudanças corporais com relação aos seios, aos cabelos e tudo mais, por causa dessa identidade feminina, não de mulher, tá certo? E aí, orientação sexual, eu tô falando de para onde a minha excitação e desejo se orienta, para onde ela vai, para onde ela caminha, ou seja, o que me dá tesão, né? Então, eu vou ter diversas orientações sexuais, porque eu tenho gente que às vezes também nem sente atração por ninguém, né? E aí eu tenho quem sente atração pelos dois sexos, quem sente atração por pessoas independente do sexo, e tenho as mais comuns, né, que seriam a heterossexual e homossexual, que é a atração homossexual pelo mesmo sexo, né, gays e lésbicas, e heterossexual, que é a atração pelo sexo oposto, tá certo? Então, identidade de gênero é como eu me identifico, orientação sexual é para onde o meu desejo caminha.
E isso, pessoal, não depende da pessoa, nos dois casos, tá? Então, por isso que é perigoso quando a gente fala de ideologia de gênero, que fica parecendo que é um processo de imposição e de escolha deliberada, né? De uma coisa de putaria, como alguns dizem e tudo mais, quando na verdade é uma situação sem controle por parte da pessoa e que atrapalha bastante a vivência dela e que esse discurso reproduzido gera mais sofrimento, mais perseguição e mais dor nessas pessoas, né? Então, eu não posso ficar reproduzindo um discurso de uma coisa que sequer existe. Só existe na cabeça dos fundamentalistas malucos lá, de gente que tem algum interesse, inclusive financeiro, em perseguir homossexuais, tá certo? Então, por hoje é só. Já estourei o tempo, falei demais. Espero que vocês tenham ficado até o final. Se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação quando o vídeo chegar. Eu vou tentar postar sempre aos sábados. Se houver possibilidade, eu posto mais de um por semana. E segue a gente nas redes sociais, @FerreiraRBruno, tudo junto, tá certo? Espero vocês semana que vem.